E aí pessoal, eu sou o Joque e esse é mais um Joquinhos Hard. Hoje trazendo esse joguinho chamado Iron Helm. O jogo começa a gente escolhendo um dos personagens, tem 4 personagens pra gente escolher. O jogo ele tem várias expansões, que vai ter outros personagens, inclusive outros inimigos, habilidades, armas. Tem bastante coisa pra vocês expandirem esse jogo. Vamos lá. Cada personagem aqui, ele vai ter os status diferenciados, tá? Habilidades diferenciadas. Vamos dar uma olhada aqui no Storba. Vamos ver o personagem aqui, ó. Bom, é bem simples de entender como é que funciona o personagem. Ele vai ter 12 pontos de vida. Ele tem 12 pontos de ação, que eu já explico como é que funciona. Ele só consegue carregar 9 quilos, né, de itens. E ele começa com uma ração, que a gente tem que usar no final do nosso turno. E ele começa com 3 moedinhas de ouro. Aqui embaixo ele já diz o que ele começa, ó. Com que tipos de itens ele começa, ó. Com os trappings aqui, ó. Ele começa com um Wood Staff e um Door Wedge. E o skill dele, ele começa com Alchemy. Ó, ele pega Door Wedge e Wood Staff, tá aqui. É claro que durante o jogo a gente consegue comprar outros tipos de armas, tá? Bom, aqui também ele diz que ele tem o skill de Alchemy. Vamos pegar aqui os skills dele de Alchemy. Aqui, tá aqui, ó. Bom, esse personagem aqui, os tipos de skill dele é com a mente, mind. Então sempre nos skills aqui, quando ele for mais adiante no jogo, ele consegue fazer um upgrade, né? Ele pode upar de nível e ele conseguir uma outra habilidade. Então ele vai procurar as habilidades que são da mente, tá? Vai ter outras habilidades como agilidade, ó, esse aqui é outro da mente. Tem de Brawl, que é porradaria, né? Força. Ó, aqui ele me diz que essa habilidade de alquimia a gente já ganha, ó, ganha 2 poções da minha escolha. A gente vai ter aqui, ó, poções. E sempre quando eu pegar uma nova carta de poção, eu posso tirar 2 e escolher uma para ficar. Vamos aqui pegar então 2 poções da minha escolha. As poções são algo bem poderosos nesse jogo aqui. Ó, vai ter poção para recuperar pontos de vida, para causar dano de fogo. Tem um monte de tipos de poção, ó, poção de dano de gelo, antídoto para me curar de veneno. Vamos pegar uma bomba de fogo e uma bomba de gelo. Vamos pegar 2 tipos de bombas aqui. Bom, o jogo ele também vai acompanhar um monte de marcadorzinho, aqui como corações, ó, que vai ser os pontos de vida, a gente vai ter os pontos de ação, a gente vai ter ração, a gente vai ter marcadores de veneno, a gente vai ter as moedinhas e a gente vai ter as bênçãos, que isso aqui é algo importante que a gente pega durante o jogo. Caso eu não queira usar esses marcadores, eu vou utilizar dados, que é mais fácil de eu ficar controlando. Aqui no caso, ó, a gente começa com 12 pontos de vida. Eu posso utilizar 2 dadinhos para mim controlar os meus pontos de vida. Ó, os 2 dadinhos eu sei que eu tenho 12 pontos de vida. Aqui também como os pontos de ação, eu tenho 12. Em vez de usar esses aqui, eu uso 2 dadinhos para controlar isso. De novo ali nos status do meu personagem, como eu falei, eu posso carregar 9 quilos de itens. Vamos dar uma olhada aqui o quanto eu já tenho carregando, ó. O meu Door Wedge, ele tem um marcador ali que ele me diz que ele pesa 1 quilo. Assim como o meu cajado aqui de madeira, ó. Ele custa 1 ponto. Cada poção aqui são também 1, ó. Então eu já tô carregando 4 quilos de itens. O meu máximo é 9. Caso eu pegue um item que seja muito pesado, eu não vou conseguir carregar. Eu tenho que botar algum fora, ó, ou não levar o item comigo. Bom, ele diz ali também que eu começo com uma ração. Eu vou utilizar o próprio marcador do jogo aqui, porque é só 1, então beleza. E moedas eu tenho 3, eu vou utilizar também um dadinho. No início do jogo ele diz também que a gente pode gastar esses 3 moedas aqui caso eu queira. Eu vou ali no loot, que são os itens que a gente vai encontrar durante o jogo, etc. Eu posso comprar itens, lembrando que eu não posso exceder a quantidade de peso, né? Mas eu não quero comprar nada antes de começar o jogo. Bom, eu acho que o setup já está pronto. Eu não expliquei ainda como é que funciona o jogo. O objetivo do jogo é a gente ir
avançando na dungeon e conseguir 10 pontos de plot. O plot é a história que a gente vai contar durante o nosso jogo. Quando eu conseguir 10 pontos de plot, a gente vai enfrentar um dos bosses. Existem 3 bosses do jogo original. Como eu falei, existem várias expansões do jogo, que cada expansão vai trazer um boss diferenciado. Como eu faço para saber qual é o boss que eu vou enfrentar no final do jogo? Bom, eu vou ver quantos inimigos eu vou enfrentar. Cada inimigo ele vai ter um tipo de fraqueza, tá? Ele pode ter fraqueza para fogo, para gelo, para morte. E aí a gente vai ver a quantidade de monstros que a gente enfrentou. Se eu enfrentei mais monstros de gelo durante a minha aventura aqui, eu vou enfrentar o boss que tem fraqueza de gelo. Bom, durante o jogo também a gente vai ter escolhas que vai afetar os nossos pontos de moral. Às vezes, dependendo do ponto de moral, a gente consegue causar mais dano nos monstros, ou ganhar mais itens, ou menos itens, se a gente estiver com a moral baixa, né? A gente vai ter também tipo um mini mapinha pra gente saber em qual nível a gente tá na dungeon. Porque dependendo do nível da dungeon aqui, os monstros vão ficar mais difíceis. A cartinha ela tem 2 lados, caso você queira utilizar um mapinha diferenciado, ó. Tá? Eu vou até utilizar esse aqui, tá? A gente começa no nível 1. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Vamos lá começar a jogar o joguinho. A gente vai ter várias cartas da dungeon, onde a gente precisa passar por ela. Ela vai funcionar do mesmo jeito do jogo Desolate. Como é que funciona? A gente vai tirar 2 cartas. E aí a gente escolhe qual delas a gente vai enfrentar. Por exemplo, eu vou escolher essa primeira aqui. Ó, é uma coisa boa até, ó. Caso fosse uma carta ruim, ou enfim, caso eu não queira utilizar ela, eu posso virar a outra. E aí eu sou obrigado a resolver ela. Mas no caso aqui, eu não quero. Eu vou utilizar essa aqui. O que eu quero fazer? Tenho 3 opções. Eu posso gastar uma ração para ganhar 3 pontos de energia. Lembrando que os pontos de energia a gente utiliza para enfrentar os monstros. Vai ser a quantidade de dados que eu vou utilizar para enfrentar os inimigos. Ou eu posso fazer uma procura, que aí eu ganho uma ração. Ou eu posso descansar, que aí eu gasto uma ração para ganhar 2 pontos de vida e perder 1 ponto de veneno. Bom, eu não estou envenenado, eu não quero gastar pontos de ração, então eu vou fazer uma procura e ganhar uma ração. Beleza, vou ganhar mais uma ração aqui. Como eu resolvi essa carta, eu ignoro essa outra. Tá? Vamos botar elas aqui de ladinho. Bom, passei a primeira parte. Vamos lá de novo. Vamos puxar 2 cartinhas e vamos resolver elas. Aqui, agora eu quero ver essa daqui. Ó, é um ataque. Vocês veem que na cartinha ela tem 1 e 2. Como essa aqui é a primeira carta que eu puxei, eu vou resolver essa aqui, ó. É a primeira. O que ela me diz ali? Tire uma carta de inimigo e adicione o level da dungeon mais 2 pontos de vida pro inimigo. Caso essa aqui fosse a segunda carta que eu tivesse tirado, eu iria resolver essa parte daqui e, é claro, o inimigo vai ficar mais difícil. Bom, o que eu posso fazer? Como ela é a primeira que eu tirei, eu posso ignorar ela e aí eu resolvo essa aqui. Aí eu vou ser obrigado a resolver essa. Vamos fazer isso. Eu não quero utilizar essa, vou resolver essa outra aqui. E aí eu sou obrigado a resolver ela. Vamos ver. Ó, é uma emboscada. De novo, como ela é a segunda carta que eu tirei, eu vou resolver essa parte aqui de baixo, é a parte 2. Olha só o que aconteceu, eu fui emboscado e os inimigos vão ser mais difíceis porque é a segunda parte aqui. Ó, você foi pego de surpresa. Tire uma carta de inimigo, adicione o nível da dungeon à sua dano inicial. Depois ele diz ali, ó, adicione o level da dungeon mais 4 pontos de vida para ele. Bom, vamos aqui então enfrentar o inimigo. Qual é o inimigo que eu vou enfrentar? Ó, é um Skirling. Vamos ler a cartinha aqui dele, ó. Ele tem 1 ponto de vida, o dano inicial é 0. Aqui quando ele morre eu ganho 1 loot. Aqui a fraqueza dele é fogo e aqui ainda diz uma informação, que ele diz ali, ó. Quando ele tem sucesso no dano dele, ele me causa 1 ponto de veneno. E aqui embaixo tem uma moedinha que eu ganho também uma moedinha quando eu mato ele.
Mas, olha aqui, ó, lembrando, a gente tem que fazer essa configuração aqui da cartinha. O que que ele me diz aqui, ó? Que eu vou adicionar o level da dungeon ao dano inicial dele, que o level que eu tô da dungeon é 1. Como ele tem 0, ele vai apenas me causar um dano inicial, é uma emboscada. Ele que vai me atacar primeiro, tá? Eu também vou adicionar aqui, ó, o level da dungeon para os pontos de vida dele, que eu tô no level 1, então eu vou adicionar mais um pro ponto de vida dele. E também adicionar mais 4 pontos de vida para ele. Então, 1 da dungeon mais 4 vai dar 5. Ele tem 1, então ele vai ficar com 6 pontos de vida. Bom, vamos fazer aqui, ó. Ele tem 6 pontos de vida. Como é uma emboscada, ele vai me atacar primeiro. Como é que funciona o ataque dos monstros? A gente tem uma folhinha aqui bem bacana, que ele me diz tudo o que eu preciso saber do jogo, ó. Eu tô agora em uma emboscada, ó. O ataque inicial, bom, a gente não foi no 1, a gente tá no 2. No 2, o que acontece? A gente vai rolar 2 dados, vamos ver aqui o que vai acontecer. Ó, deu 5 e 4, é uma coisa muito boa pra mim. Porque os monstros vão atacar assim, ó. A gente rola 2 dados, a gente vai ver a diferença entre um dado e o outro, ó, tipo 5 menos 4, a diferença é 1. Então ele vai me causar 1 de dano, mais o dano inicial dele ali, que na verdade é 0, mas como eu tô no level 1, ele ganha mais 1. Então ele já me causa 2 de dano, ó. Então de novo aqui, ele vai me causar 1, 0 e 1. Então ele vai me causar 2 de dano. Lembrando que se o dano dele aqui for bem sucedido, automaticamente ele me envenena. Bom, vamos tirar aqui, ó, ele vai me causar 2 de dano, tá? Ele me causa 1 de veneno. Bom, como é que funciona o veneno? Existem alguns locais da dungeon que esse veneno aqui vai me causar dano automaticamente na vida. No caso aqui, nada vai me acontecer porque eu só estou envenenado. Caso os pontos de veneno alcance a quantidade de pontos de vida, eu morro automaticamente. Por exemplo, quando eu tenho 3 pontos de veneno e os meus pontos de vida chegam a 3. Bom, os pontos de veneno e de vida se igualaram, então automaticamente eu morro. Mas durante o jogo eu consigo me curar desse veneno aqui, tá? Bom, o monstro já fez o ataque dele, agora é a minha vez de atacar. Como é que funciona o ataque? Eu vou utilizar os meus pontos de ação. Aqui, ó, eu começo com 12. De novo, pessoal, eu tô usando o dadinho aqui porque fica mais fácil da gente visualizar, porque eu poderia estar usando esses marcadores aqui. Para mim atacar o monstro, eu gasto pontos de ação. O máximo que eu posso gastar é 3. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu vou gastar 3 pontos de ação, porque cada ponto de ação que eu vou utilizar aqui, eu vou ganhar um dado para rolar contra o monstro. O que cair nos dados é o dano que eu vou causar no monstro. Mas lembrando, eu tenho um monte de tipo de arma aqui que eu poderia estar utilizando. Ó, eu tenho o Door Wedge que eu poderia utilizar para escapar de uma emboscada ou de uma batalha. Eu poderia ter utilizado isso antes de enfrentar ele, tá? Eu tenho um cajado aqui de madeira que caso eu utilize uma poção aqui de dano, ele adiciona mais 3 de dano a essa poção. Por exemplo aqui, ó, caso eu queira utilizar essa poção aqui de fogo, que inclusive esse inimigo aqui, ele tem fraqueza a fogo. Olha só o que acontece. Quando eu utilizo essa poção, eu posso utilizar 2 dados de 6 de dano ao monstro. Mas se ele for fraco a fogo, eu ainda causo mais 5 de dano de fogo nele. Então seria o dano de 2 dados mais 5. Só que olha só, como eu sou mago, eu tenho um cajado aqui de madeira. Quando eu utilizo poções, eu causo mais 3 de dano ao inimigo. Bom, ele é um monstro fraquinho, ele só tem 6 pontos de vida ali. Eu vou utilizar os 3 dados que eu optei aqui de gastar a minha energia, tá? Gastei 3 energias para puxar 3 dados para causar dano nele. Vou rolar aqui os meus 3 dados. Ó, caiu 12 aqui. Ele tem 6 pontinhos de vida só. Bom, consegui matar ele. Quando a gente consegue matar o monstro, a gente vai ver o que a gente ganha aqui, ó. Ele tem um símbolozinho aqui de 1. Eu consigo tirar um loot. Às vezes tem 0, que eu não ganho nada. Às vezes tem 2. Quando tem 2, a gente tira um loot e uma poção.
tá? De novo, essas coisas vocês podem ver aqui, ó, loot. Bom, ele é level 1, eu só vou ganhar um loot. Vamos ver o que eu vou ganhar aqui do loot. Ó, eu ganhei um livro. Lembrando, a gente sempre tem que olhar aqui o quanto esse item pesa. Ele tá pesando 1 kg. Lembrando aqui, o meu máximo é 9. Bom, eu tô carregando aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Bom, 5 com esse eu consigo carregar. O que ele me diz aqui, ó? Sempre quando eu entrar em uma plantação de cogumelo, eu posso ganhar uma ração. Legal. Lembrando que as rações são importantes durante o jogo. Porque quando a gente terminar essas cartas aqui, passar por toda o primeiro nível da dungeon, a gente tem que gastar uma ração. Se a gente não tiver ração para utilizar, a gente perde pontos de vida. Bom, de novo, matei o monstro. A gente guarda esse monstro aqui para o final. Porque lembrando, dependendo da quantidade de monstros que a gente matou durante a nossa aventura toda, a gente vai enfrentar o boss que seja compatível à fraqueza da maioria dos monstros. O que acontece também, sempre quando eu enfrento 3 monstros, eu posso utilizar esses 3 monstros para ganhar mais uma habilidade. Lembrando aqui que eu sou mago, então as minhas habilidades são da mente. E aí eu posso vir aqui e puxar uma habilidade da mente. Tá? Vamos guardar esse monstro aqui que eu enfrentei ele. Tá? Passei pela emboscada, beleza. E o jogo segue, vamos lá. Puxa 2 cartinhas e escolhe uma delas para resolver. Caso eu não queira resolver a primeira, automaticamente eu sou obrigado a resolver a segunda. Vamos lá, puxar essa aqui. Ó, que legal. É uma plantação de cogumelo. Ó, combina com a carta que eu peguei agora, ó. Que é o livro, tipo um livro de receita, né? A gente vai utilizar ele nessa plantação de cogumelo para ganhar uma ração. A gente monta uma ração. De novo, é a primeira carta que eu escolhi. Então a gente vai resolver essa aqui. O que ele me diz ali, ó? Automaticamente eu ganho uma ração. Ó, mas como eu tenho esse item, eu posso gastar esse item para construir mais outro. Então eu acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou ganhar uma ração, beleza? Vou utilizar o meu livro, aí eu boto ele fora, botar ele fora, para fazer mais uma ração. Como eu escolhi essa carta aqui, essa aqui eu não vou resolver, vou até ignorar ela, não vejo o que tem nela. Tá? Vamos puxar mais 2. Agora eu quero puxar essa aqui. Ó, é um combate. Ó, lembrando, como ela é a primeira carta, eu vou resolver essa aqui. Mas eu não quero. Eu vou ignorar ela. E aí eu sou obrigado a resolver essa aqui. Lembrando, como ela é a segunda, se tiver alguma coisa que tem 2, ó, eu sou obrigado a resolver essa aqui, porque é a parte 2. Ó, mas ó, o que aconteceu? Uma coisa boa, é um tesouro. O que ele me diz ali, ó. Puxe uma carta de loot e uma carta de poção. Olha aí que legal. Ó, o loot tem uma poção, por coincidência. E uma outra poção, ó, que legal, eu posso pegar as duas. Se fosse um item pesado, eu não ia conseguir carregar. Eu sempre tenho que pensar ali na quantidade de peso que eu posso carregar. Por coincidência aqui veio 2 itenzinhos que são levezinhos, eu posso carregar. Cada poção aqui de vida, eu recupero 4 pontos de vida. Tô com um monte de poção aqui. Bom, resolvi essa carta, vamos botar ela aqui. Vamos puxar mais 2. Eu tô meio que tendo sorte aqui. Ó, é um altar. Isso aqui também é uma coisa boa. Ó, o altar aqui que ele me diz aqui. Eu ganho um token de bênção. Esses tokens de bênçãos aqui, eles são importantes. Mas vamos ver o que ele me diz aqui. Ou eu posso me curar de um veneno. Ó, lembrando, eu tô com um veneno ali. Bom, eu tô com um veneno, mas eu não quero me curar daquele veneno ali porque ele não tá me atrapalhando em nada. Eu vou pegar um token de bênção. Esse token de bênção aqui, ele é importante no jogo, porque atrás dele, na parte de trás, tem um item que eu posso utilizar quando eu chegar no boss. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui, ó. Eu tenho um ponto de vida. Às vezes tem ponto de ação, às vezes tem várias outras coisas. Mas lembrando, isso aqui eu só vou revelar quando eu chegar no boss. Eu posso também utilizar ele para rerolar um dos meus dados. Lembrando que eu não posso ver o que tem na parte de trás, tá? Isso aqui é uma coisa que pode ser boa ou ruim lá no final do jogo, tá? Embaralhei e vou puxar um outro aqui. Pronto, tem um toquezinho de bênção. Bom, beleza. Como eu resolvi essa, eu vou ignorar aquela outra. E vamos seguir indo. Puxo 2 cartas. E vamos lá, vou resolver essa aqui primeiro. Vamos ver.
Ó, é uma coisa boa. Cleaning. Nada acontece aqui. Puxa uma carta de plot. Ó, que legal. Lembrando que os plots, quando a gente puxa, eu tenho que juntar 10 pontos do plot. Vamos puxar aqui para ver o que vai acontecer. O plot é tipo uma história que está acontecendo durante o jogo. Você percebe uma pedra estranha saindo da parede. Você passa a mão por ele e de repente o chão começa a tremer. Você tropeça no chão enquanto a poeira enche o ar. Quando você surge, você percebe um segredo. Passagem onde antes havia parede. Tire outra carta de trama. Trama é o plot, tá, pessoal? Bom, ele diz ali que eu encontrei uma passagem secreta e tal, e aí eu tenho que tirar mais uma carta de plot. Lembrando que as cartas de plot é a que faz a gente avançar na trama, né, no jogo. Eu tenho que coletar 10 pontos. Essa cartinha aqui, ó, tem um olho, ela me dá um pontinho de trama. Vamos deixar aqui, ele me diz que eu tenho que puxar mais uma carta de plot. Ó, as cartas de plot sempre vão ter um texto que vão te explicar o que está acontecendo durante a aventura. Às vezes a gente tem que fazer escolhas, né? Caso aqui nenhuma eu precisei fazer escolha. Essa aqui, ó, ela já vai me dar 2 pontos de plot, aí eu vou ter 3. Quando chegar 10 pontos, automaticamente a gente tira ali o boss e enfrenta ele. Essas escolhas que a gente faz aqui no plot vai afetar o nosso ponto de moral aqui. Por exemplo, essa carta aqui, ó, ele me diz que eu posso ganhar pontos de energia ou pontos de vida igual aos pontos de moral que eu tenho aqui na minha trilha. Bom, meus pontos de moral agora estão 0, então eu não vou ganhar nada, tá? Lembrando que agora eu tenho 3 pontos aqui de plot. Se eu juntar 10, eu enfrento automaticamente o boss. Bom, aqui de novo, como eu resolvi essa cartinha, essa aqui eu ignoro, tá? E aí vamos indo de novo aqui, ó. Puxa 2 cartas. Vamos ver essa aqui. Ó, é um labirinto. Caso eu queira resolver ela, eu vou resolver a primeira, porque ela é a primeira carta. O que ele me diz aqui? Eu tenho que descartar uma ração, ou se eu não tiver ração, eu tenho que perder 3 pontos de vida. Bom, eu tenho ração. Eu tô com medo dessa aqui ser uma carta difícil, de monstro, alguma coisa assim. Então vamos resolver essa, porque eu tenho bastante ração. Então não tem problema de eu gastar uma, tá? Gastei aqui a minha ração, resolvi essa carta, a outra ali a gente nem vai ver, vamos ignorar ela, tá? Ó, vamos puxar as 2 últimas cartas aqui e vamos ver o que acontece. Ó, é uma batalha. Bom, como é a primeira, eu vou resolver aqui. Vamos resolver ela, vou ignorar essa, tá? Como é a primeira, a gente vai ver aqui, ó. Tire um inimigo, adicione o level da dungeon, mais 2 pontos de vida para o inimigo. Bom, eu estou no level 1, eu só vou adicionar 1 ponto, mais 2, vai ser 3 pontos de vida ao inimigo. Vamos puxar aqui. Veio uma Flying Snake. Bom, ele tem 3 pontos de vida, vai dar 6, ele tem 6 pontos de vida. De novo, ó, eu posso utilizar o meu Door Wedge para fugir, tá? Eu vou descartar essa carta aqui. Como não é uma emboscada, eu cheguei primeiro. Eu consigo atacar ele primeiro, antes dele me atacar, tá? Lembrando que cada ponto de energia que eu gastar, eu vou utilizar um dado para atacar o monstro. Caso eu não tenha mais ponto de energia, ou não queira gastar ponto de energia, eu dou um soco no monstro, que vai causar um pontinho de dano nele. Mas aí depois, se eu não conseguir matar ele, obviamente ele vai me atacar de volta. Lembrando aqui que eu tenho um monte de poções que eu posso utilizar. Ó, vamos gastar uma poção de gelo. A poção de gelo, eu descarto ela, eu uso 2d6 para atacar o monstro. Se for um monstro que tem fraqueza para gelo, eu já causo mais 5 pontos de dano nele. Ou seja, ele tem fraqueza de gelo ali, ó. É bom para ele que eu já causo 5 pontos de dano na vida dele. Ele tem 6, ó. Se eu usar isso aqui, já vai ser Overpower. Como eu sou mago, eu tenho o meu cajado aqui, que também já causa mais 3 pontos de dano nas poções que eu uso. Bom, vamos gastar 2 pontos de ação aqui. Eu utilizo 2 dados para enfrentar o monstro. Eu vou dar um golpe normal, não vou utilizar meus especiais aqui. Ó, caiu 6. O monstro tem 6 pontos de vida, consegui matar ele. Olha aqui. O monstro, ele tem aqui, ó, na parte do loot, é 0. Então eu não consigo ganhar nada quando eu matar ele.
tá? Mas beleza, enfrentamos o monstro sem perder pontos de vida. Lembrando que a gente tem que juntar os monstros aqui para ver qual boss a gente vai enfrentar no final. Bom, terminou aqui a dungeon, tá? Aí é bacana a gente dar uma embaralhada aqui na dungeon, né? Vamos dar uma embaralhadinha bacana. E aí, o que acontece? Bom, terminei o primeiro nível. O que vai acontecer? A gente vai pro nível 2 ali da dungeon. Lembrando que dependendo do nível da dungeon, os monstros vão ficar mais difíceis, eles vão ganhar mais pontos de vida, ou às vezes eles causam mais pontos de dano. Quando a gente termina, a gente tem que gastar também aqui uma ração. A gente vai olhar também os pontos de veneno. Eu tô só com um ponto de veneno. Caso eu tivesse 2 pontos de veneno, aqui no final, ó, quando a gente termina o level, ele me diz aqui, ó, para cada 2 pontos de veneno, eu ganho 1 adicional. E também, quando a gente termina tudo isso, a gente vai puxar uma cartinha de plot. Lembrando que eu só puxei cartinha de plot antes, porque a cartinha me disse ali. Ó, agora esse plot aqui, ele já vai me dar uma opção do que eu quero fazer. Ele me diz aqui que eu encontrei um amigo morto, o corpo de um amigo morto. O que ele me pergunta ali que eu quero fazer? Bom, eu posso pagar um tributo, né, a ele, enterrar ele, aí eu vou perder 1 ponto de energia, mas aí eu subo 1 ponto na moral. Tá? Lembrando que essa moral aqui vai ajudar a gente em várias outras coisas. Caso eu não queira enterrar ele, eu posso roubar o corpo, né? O cara já tá morto. Mas aí eu vou descer 1 ponto na minha moral. Mas aí eu ganho uma cartinha de tesouro, tá? Eu puxo um loot ali. Bom, eu quero ser bonzinho, eu vou enterrar ele, vou subir 1 ponto ali na minha moral e vou perder 1 ponto de energia. Agora eu só tô com 6 pontos de energia. Lembrando que as energias a gente utiliza para rolar os dados para enfrentar os monstros. Caso acabe as minhas energias aqui, eu não vou ter como causar dano no monstro. Eu só vou dar soco nele. Lembrando que os socos eu vou tirar 1 pontinho de vida. E aí o monstro me ataca de volta, né? Então isso é uma coisa perigosa de ficar fazendo, de gastar os pontos de energia. Mas aí tem como mitigar isso, às vezes tem itens que você ganha pontos de energia. Eu posso gastar ração também para ganhar 1 ponto de energia. Bom, avancei no plot, tá? Ganhei mais 1 pontinho ali, agora eu tô com 4 pontos de plot. Lembrando que eu preciso ter 10 para enfrentar o último boss. E o jogo continua, vamos lá. Puxa 2 cartas, escolhe uma delas para resolver. Se eu não resolver a primeira, eu sou obrigado a resolver a segunda. Vamos dar uma olhada aqui. É um ataque. O ataque eu posso atacar primeiro, tá? Antes do monstro. Eu vou ignorar ela, não quero resolver ela, eu vou fazer essa outra aqui, eu sou obrigado a resolver ela. Como é a segunda carta que eu puxei, eu tenho que resolver aqui, ó. Ih, rapaz, o que ele me diz ali, ó? Descarte 2 rações ou perca 2 pontos de vida caso eu não tenha ração. Bom, eu tenho 2 rações. Lembrando que eu tenho que ter ração ao final da dungeon aqui, eu tenho que gastar uma ração. Bom, eu não quero descartar minhas 2 rações, eu vou perder 2 pontos de vida. Bom, pessoal, pro vídeo não ficar extremamente grande, eu vou parar por aqui. Então esse foi o Iron Helm. Espero que tenham gostado. Falou e até os próximos vídeos. Falou, pessoal. Canto da web em um mundo legal. Tem um canal sobre jogos sem igual. Joguinhos Hard é o nome que brilha. Print and